Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Pois é, para quem não me conhece, eu sou Thaísa e eu estou gravando alguns vídeos para os meus amigos mais próximos, para os meus parentes, onde nós estamos fazendo algumas reflexões sobre vários temas, sobre alguns ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sobre conteúdos que nos ajudam a fazer a nossa reforma íntima, para que nós possamos seguir o caminho que chegue até Ele de uma maneira mais leve e mais feliz. O tema de hoje é sobre o passado, ressignificar o passado. O que isso quer dizer? Nós não temos como voltar ao passado e modificá-lo, mas nós podemos substituir os sentimentos que a gente sente hoje, a angústia, a tristeza, a solidão, que muitas vezes a gente sente no presente, quando nós nos lembramos de alguma coisa no passado que nos magoou, que nos feriu. Então, nesse vídeo, nós vamos comentar sobre o que nós podemos fazer para olhar esse passado de uma maneira diferente, de uma maneira que não nos cause tanta dor, tanta tristeza. E para isso, eu quero contar para vocês 3 histórias que vão nos ajudar a verificar o quanto o pensamento define a nossa realidade. A primeira história é a seguinte: em uma cidade, tinha uma senhora e um menino sentados na beira da calçada. Passou o primeiro viajante e perguntou para a senhora: Senhora, por favor, como é essa cidade aí na frente? E ela respondeu com muita sabedoria: Senhor, como é a cidade que o senhor vem? E ele respondeu para ela: Olha, a cidade que eu venho é horrível. No trabalho, as pessoas querem uma tirar o cargo do outro. Na rua, há um trânsito horrível. Muitas fábricas, muitas poluições, muito barulho de criança correndo pela rua, muita corrupção, muita maldade. Olha, a cidade que eu venho é horrível. E essa senhora, com muita sabedoria, disse para ele: Olha, senhor, então não entre nessa cidade, porque ela é igualzinha à cidade que o senhor veio. E aí passa o segundo viajante. E ele pergunta para a senhora: Senhora, por favor, como é essa cidade aí na frente? E ela pergunta: Como é a cidade que o senhor veio? E ele responde: Olha, a cidade que eu venho é maravilhosa. As praças são floridas, tem pássaros de todas as cores. As pessoas são solidárias, umas ajudam as outras. Tem muita opção de lazer, restaurantes maravilhosos. A cidade que eu venho é fantástica. E aí a senhora falou: Olha, meu filho, então o senhor pode entrar nessa cidade, porque ela é igualzinha à cidade que você veio. E o menino do lado da avó, regalou aqueles olhos desse tamanho e falou assim: Mas vó, me explica, por favor. Para a primeira pessoa, a senhora falou que a cidade era horrível. Para o segundo viajante, a senhora falou que a cidade era maravilhosa. E a cidade é a mesma, vó. Como que a senhora pode falar a mesma coisa da mesma cidade de maneiras opostas? Aí, a avó, com muita sabedoria e muita paciência, falou para o seu netinho: Olha, se você conseguir ver o lado bom de todas as coisas, e se você conseguir pegar as coisas ruins como experiência de vida, você conseguirá ser feliz em qualquer lugar. A felicidade
é uma escolha. Segunda história. Passa uma conhecida sua na rua e você tem várias formas de olhar para ela quando ela olha para você e não te cumprimenta. A primeira delas é o seguinte: meu Deus, que mulher metida! Olha que esnobe, ela passa perto de mim, me conhece e não me cumprimenta. Que falta de educação! Ou você pode olhar para ela e falar assim: meu Deus, a fulaninha tá com problema da vista igual a mim. Eu acho que por conta dessa pandemia ela não pôde ir no oftalmologista e ela deve estar com o grau dela aumentado e nem percebeu. Vou avisá-la. Ou você pode olhar para ela e falar assim: meu Deus, ela deve estar numa correria, com tanto trabalho, com tanta coisa para fazer, que ela nem me viu. Passou do meu lado e nem me viu. Coitadinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao interpretar essa situação, cada pessoa reagiu de uma maneira. Ela mostrou mais de si ao julgar a outra ou mais da outra. É isso que a física quântica quer dizer quando ela explica que a realidade muda conforme o olhar do observador. E é aí que fica a reflexão. Como está o nosso olhar? O nosso olhar é bom? Nós valorizamos as coisas simples? Nós agradecemos pelas bênçãos do dia a dia? Nós valorizamos o contato com os amigos queridos, com os nossos parentes, com os nossos filhos? Nós agradecemos pelas graças recebidas no dia a dia, das pequenas coisas de poder ver, ouvir, falar, sentir, respirar. Né? Agora, nesse período de pandemia, tem tanta gente entubada e nós podemos respirar. Quem já valorizou o respirar? Né? Fica a nossa reflexão, não é mesmo? E a terceira historinha é de uma experiência que teve com 3 pessoas de olhos vendados. Colocaram na frente delas um elefante. E uma 4ª pessoa que estava com os olhos abertos pegou a mão da primeira e colocou nas orelhas. Pegou a mão da segunda e colocou no corpo. Pegou a mão da terceira e colocou no rabo do elefante. Todos pegaram no elefante, mas cada um em uma parte. O primeiro que pegou na tromba falou que era flexível, que era macio e que tinha uns pelinhos. Quem pegou no corpo falou que o elefante era grande, mas sem saber que era elefante. Falou assim: olha, esse animal é grande, é grosso, tem uma pele grossa. Quem pegou no rabo falou assim: não, imagina, é fininho, molinho, redondinho. Olha, flexível, até consigo dobrar. Quem está certo? Quem está errado? Todos não viviram uma parte da realidade? Então, quem somos nós para dizer quem está certo ou quem está errado? Porque cada pessoa vê a realidade dela de acordo com as experiências dela e o grau de evolução que ela possui. Agora, a questão é: tudo bem, Thaís, você me diz, eu já sei que eu tenho que ressignificar o passado, eu já sei que a realidade muda conforme o olhar do observador, mas como eu faço isso na prática? Bom, na psicologia existe um exercício que é muito utilizado pelos psicólogos, onde a pessoa escreve uma carta e nessa carta ela coloca o fato que a magoou
o sentimento causado por aquele fato e como ela verifica aquele fato com a maturidade que ela tem hoje, com a idade que ela tem hoje. E aí ela perdoa. Então vamos ver um caso prático. Uma pessoa que, por exemplo, se sente insegura, se sente abandonada, sozinha, porque na primeira infância os pais trabalhavam muito e deixavam elas na casa de vó, de tio, de tia, soltas. E ela cresceu com aquela sensação de que os pais não cuidaram dela devidamente. E aí, o que ela faz? Ao escrever a carta, ela coloca: eu, fulana de tal, no período da minha infância de tantos a tantos anos, sofri isso, isso e isso. Eu senti abandono, tristeza, angústia. Cresci com essa mágoa. Quando hoje eu olho para esse fato, eu me sinto assim, assim, assim. Contudo, eu tenho tantos anos. Eu não sou mais aquela pessoa frágil daquele período. Hoje eu vejo que nem sempre a gente consegue um trabalho onde a jornada é flexível, que possa ficar mais tempo com os filhos. Hoje eu verifico que o meu pai ou a minha mãe deu o que eles tinham condições de dar, que eles fizeram o melhor para eles, que o fato deles trabalharem muito permitiu que nós tivéssemos uma qualidade de vida melhor, tivéssemos alimento, tivéssemos estudo. Hoje, graças ao trabalho deles, eu tenho um emprego, eu posso ajudá-lo. Então, o que acontece? Você olhou aquela mesma situação que te traumatizou, observou aquele sentimento que ela causa para você até hoje, e já na fase adulta você se deu conta de que você não precisa mais ficar sentindo aquilo, que você pode seguir em frente, perdoar, viver com mais leveza, com mais alegria. Um outro exemplo. Uma pessoa que foi casada há muito tempo e teve um divórcio tumultuado. Simplesmente a pessoa larga dela para viver com um outro relacionamento. Então, no início ela coloca: eu fui casada há tanto tempo com fulano de tal, mas quando ele me largou, eu me senti feia, me senti rejeitada, me senti velha, me senti triste, me senti sem valor, e aí relaciona tudo que você sentiu. Aí, depois você coloca: bom, mas hoje eu verifico que foi um ciclo da minha vida que se encerrou. Eu verifico que nós também tivemos momentos felizes juntos. Eu verifico que graças a ele ou a ela eu tenho meu filho, minha filha, que é o maior presente da minha vida. Hoje eu verifico que eu sou uma mulher mais madura. Antes de entrar num outro relacionamento, eu vou procurar conhecer melhor a pessoa. Eu não vou já entrar de cabeça, eu vou observar o relacionamento dele ou dela com a família. Eu vou verificar os sonhos dele ou dela. Então, o que eu quero dizer? Todas as dificuldades do passado trazem lições e elas podem ser focadas no presente ao invés de se focar na dor. Um outro exemplo: quando nós temos a culpa por algo que fizemos no passado, que arrependemos, que possa ter prejudicado alguém e que hoje nós não faríamos. Como ressignificar esse passado? Primeiro, temos que lembrar que nós somos seres espirituais, que estamos vivendo uma experiência terrena, que estamos em constante evolução e crescimento, e que aprendemos com erros e acerto, e que o erro faz parte do aprendizado. Então,
naquele passado, naquela circunstância em que eu errei, era a forma de que eu encontrei para agir naquele momento. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Então, ao invés de ficar remoendo a culpa, eu vou tentar pedir perdão. Ou, nas primeiras situações, eu vou tentar perdoar. Porque todos nós erramos e todos nós estamos na escola da vida para aprendermos a sermos pessoas melhores. Agora, tem uma outra situação que é muito interessante em relação à questão da saúde. Eu conheci muitas pessoas que tiveram ou têm câncer. E aí você me pergunta, Thaisa, como ressignificar uma pessoa que sofreu tanto com câncer? Como olhar para trás e não sentir tristeza pela dor que passou, pelo sofrimento, pelo medo da morte? Como olhar para trás sem sentir? E aí eu quero contar uma experiência para vocês. Eu faço um trabalho lá na Liga do Câncer como voluntária aplicando o reiki. Pelo menos fazia antes da pandemia, né? E aí eu observei que essas mulheres, elas tinham uma alegria, um foco no presente, uma intimidade com Deus, uma fé inabalável, uma empatia de umas pelas outras, se ajudando, dando apoio. Olha, será que se elas não tivessem passado por essas dores, elas teriam tanta fé? Será que se elas não tivessem passado por essas dificuldades, elas seriam essas mulheres fortes, dinâmicas, artistas que elas são hoje? Hoje elas pintam, elas bordam, elas fazem terapia de grupo, se ajudam. Será que elas seriam assim se elas não tivessem tido a doença? Então, gente, todas as dificuldades. É o que eu falei no meu primeiro vídeo do testemunho de fé. Para quem não assistiu, assista, porque vale a pena. Todas as dificuldades, elas vêm para amadurecer a nossa fé, para nos transformar em pessoas melhores, mais fortes, mais tementes a Deus, mais humanas, mais sensíveis com a dor do outro. As dificuldades, elas vêm para nos fazer crescer. Jesus disse, carrega a sua cruz e siga-me. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria com ele, porque com ele todo jugo é leve. E o que ele quer dizer com isso? Não vão sair as dificuldades da vida. Nós não vamos deixar de ter pessoas que vão adoecer, da gente adoecer, de conviver com a morte, que é algo natural da vida. Mas nós teremos como vivenciar todos esses problemas de uma forma mais leve e mais feliz, se nós optarmos por focar naquilo que é bom, naquilo que é lição, naquilo que é belo. Então, se a gente for olhar para o passado, nós vamos verificar que em todas as fases da vida teve coisas boas e ruins. Na primeira infância você deve pensar, não, mas era só brincadeira, né? Eu só tinha que estudar, eu não precisava trabalhar, eu tinha pai e mãe que adivinhavam todos os meus sonhos. Será? Será que muitas vezes você não ficou cagado, mijado, com fralda cheia e a tua mãe não percebeu? Ou às vezes você estava gritando com cólica e sua mãe achou que era manha. Ou às vezes você estava morrendo de calor, enchendo de brotoeja e a mãe achando que você estava com frio. Ou quando você cresce mais um pouco e você pensa, ah não, é só brincadeira. Mas será que é só brincadeira? Será que você não sofreu as angústias de aprender a ter que escrever? A insegurança de sair ali do quarto, da casa da mãe, para ir para uma escola com crianças que você nunca viu. Você se sentiu sozinha, abandonada pelos pais. E na adolescência, então, as inseguranças que aparecem na adolescência, de ter que escolher uma profissão, né? De saber se
você tá bem, se você não tá bem, se a sua roupa tá boa, se o rapazinho vai gostar de você ou não. Então, todas as fases da vida, gente, tem os seus prós e os seus contras. Nós temos que focar naquilo que é bom. E nas coisas que nos magoaram, que nos feriram, vamos fazer esse exercício. Se não der certo na carta, existe também várias terapias com psicólogos, onde as pessoas fazem um relaxamento profundo, né? Uma meditação, onde as pessoas respiram primeiro profundamente, põem uma música lenta, aí elas se concentram como se estivesse relaxando cada parte do seu corpo, cabeça, depois pescoço, né? Tronco, perna, braço. Aí quando ela tá bem leve, aí ela entra num estado que chama-se de alfa, que é entre o despertar e o sono profundo. E aí, nesse estado de alfa, a pessoa acessa o inconsciente do cérebro. Então, existe também esse exercício que quando a pessoa ela entra em alfa, ela faz tudo isso que eu falei para vocês colocarem na carta. Elas pensam no fato, elas sentem a dor, ela observa os efeitos desses sentimentos no corpo dela, a angústia que ela está sentindo, o medo que ela está sentindo, a tristeza que ela está sentindo. Aí ela ressignifica de forma consciente, falando em voz alta: não, eu não preciso mais sentir isso, eu perdoo essa pessoa, ela não sabia o que estava fazendo, ou eu mereço paz, hoje eu não sou mais aquela criança insegura, eu não sou mais imatura, hoje eu tenho a minha independência, hoje eu estou segura, estou protegida. E aí ressignifica isso. Então, não fiquem sofrendo. Se tiverem com problemas, dificuldades do passado, ressignifique dessa maneira. Se não der certo, procure um profissional. Mas a vida passa rápido demais e nós temos que focar no agora, onde a vida acontece, e abraçar a vida com muita alegria, com muita gratidão, focando nas lições, nos ensinamentos, no amor, na bondade. Ama e sirva. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho e com muito amor. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijo!